Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre os principais programas públicos de educação alimentar e nutricional. Para a gente falar um pouco, né, do papel da educação nutricional nessas políticas públicas, a gente precisa falar principalmente, né, das políticas de saúde e de educação. Essas políticas, elas são fundamentais, então, para a melhoria na qualidade de vida da população como um todo. Lembrando que a alimentação saudável, ela faz parte aí da promoção de saúde, né, da população e tem, claro, está associada a outras atividades, como combate ao sedentarismo, né, ações aí de diminuição de tabagismo, consumo de álcool, consumo de drogas. Então, uma série de estratégias que visam produzir, então, saúde, são consideradas dentro aí dessas políticas de saúde. Lembrando que elas vão ser ações pautadas e caracterizadas aí por essa articulação e por essa inter-relação. A alimentação, ela pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco para a saúde de uma população ou de um indivíduo. Então, as ações voltadas para alimentação e nutrição, elas têm um impacto muito importante na saúde das pessoas, das famílias e das comunidades. Então, pensando aí, né, basicamente na questão da alimentação como promotora de saúde, a gente pode falar da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAM, que tem a educação alimentar e nutricional como uma das suas diretrizes principais. Então, através dessa educação nutricional, é possível promover saúde, desenvolvimento dos indivíduos, através de processos educativos principalmente ativos, e, consequentemente, promoção da alimentação adequada e saudável, que é um direito de todos. Então, a educação nutricional, ela é um campo bastante amplo, né, de conhecimento e de prática, e que pode envolver e deve envolver diversas abordagens educativas, sempre pensando em abordagens mais construtivistas, né, construídas aí a partir da interação do educando com o educador. Então, a educação alimentar, ela vai ter como objetivo contribuir para o direito humano à alimentação adequada e para a segurança alimentar nutricional, sempre considerando e valorizando a cultura alimentar local e também as questões de sustentabilidade, principalmente com relação à produção dos alimentos, dando então autonomia para os indivíduos na adoção das práticas alimentares saudáveis, né, que vão compor aí todos os processos de melhora da qualidade de vida. E como é que a gente pode, então, atingir esses objetivos aqui de direito, garantir esse direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional? Basicamente, através da atuação do nutricionista dentro dessa grande área que é a saúde coletiva, né? Chamando principalmente atenção para a importante presença do nutricionista dentro do núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, e da estratégia saúde da família, onde o nutricionista ele vai atuar tanto individualmente quanto nas famílias e nessas comunidades, fazendo a parte de educação continuada dos profissionais e articulando todas as ações que no final visam promover então a alimentação saudável, o direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional. Para garantir, então, né, essa segurança alimentar, a gente tem uma série de ações que podem ser aplicadas nas diferentes fases da vida, né? Então, a gente tem ações aí desde aleitamento materno, né, que vão garantir aí uma boa nutrição para o bebê, que também são importantes ações voltadas para a população gestante. A gente tem a vigilância, o sistema de vigilância alimentar e nutricional, que vai levantar, né, quais são as comunidades ou as populações em risco nutricional.
Atuar também em programas de suplementação de nutrientes, como ferro, ácido fólico, vitamina A. O cuidado nutricional individual mais específico para indivíduos aí hipertensos, diabéticos. Vale também lembrar que o monitoramento aí, né, esse sistema de vigilância alimentar e nutricional e o monitoramento dessa segurança alimentar é um condicionante para a família, para o indivíduo continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. O nutricionista, nesses núcleos de apoio à saúde da família, ele, claro, visa, né, seu foco maior deve ser a comunidade, deve ser o coletivo, porém, as ações individuais, elas podem e devem também ser realizadas. Relembrando um pouquinho aí, né, de como as ações em nutrição se desenvolveram no nosso país, na década de 40, a gente tem o binômio, né, de alimentação e educação, onde a distribuição de alimentos ela estava associada a ações educativas, né, com o intuito principalmente de ampliar os conhecimentos sobre alimentação na população. Nas décadas seguintes, a educação nutricional ela passa, então, ela é vista como uma missão aí de todos, então, da sociedade, de todas as esferas do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. A partir das décadas de 70 e 90, a gente vê uma relação, né, da alimentação com a renda, então a renda sendo um fator determinante para o acesso ao alimento e para a segurança alimentar, né? Então os programas de distribuição de alimentos, eles estão associados aí, ou eles são utilizados como instrumentos de distribuição de renda para a população. Na década de 90 isso muda um pouco, né? Porque a gente começa a enxergar a obesidade como um problema de saúde pública e aí essa questão, né, da má alimentação está associada só à baixa renda ou à falta de renda. Esse conceito ele é um pouco perdido, né? Ele muda de significado. A partir dos anos 2000, com toda essa mudança epidemiológica e nutricional, então, né, a diminuição da desnutrição e das doenças infecciosas e o aumento da obesidade e das doenças crônicas, traz, então, bastante, né, com bastante frequência para os debates essa temática aí na hora de elaborar as políticas públicas, né? E aí isso leva, então, a uma associação, né, dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com o intuito, então, de traçar ou de desenvolver políticas públicas que possam combater, né, ou agir frente a essa nova situação nutricional. Então, a partir disso, a gente tem uma maior valorização, né, das ações de educação nutricional, que vai culminar em 2012 para a publicação do marco de referência de educação nutricional alimentar para as políticas públicas, né? Mostrando então que a educação alimentar e nutricional ela é um campo de prática profissional que deve envolver não só o nutricionista, mas os outros profissionais da saúde aí como educadores e promotores de saúde. Hoje, né, o marco ele está presente aí de maneira transversal, servindo de base para uma série de ações de educação nutricional, e ele também traz, ele é pautado nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, que é promover esse processo de educação alimentar e nutricional em todos os setores aí, né, do sistema alimentar. Então, desde a parte de produção, distribuição, abastecimento, até o consumo propriamente dito desses alimentos, visando sempre garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. Lembrando, gente, que essas ações educativas, elas devem ser sempre pautadas, né, em ações ativas, então, com problemáticas aí que envolvam não só o educador, mas também o educando, né? E essas ações, elas podem e devem ser aplicadas em todas as fases da vida, em todas as etapas do sistema alimentar, e considerando todas as interações
que compõem o nosso comportamento alimentar. Então, influências da nossa família, da escola, da mídia, né, o papel que o alimento tem na nossa vida, a representação afetiva, né, o significado religioso. Então, todas essas interações devem ser consideradas quando a gente pensa aí numa ação de educação nutricional específica numa população. A gente tem, né, os princípios do marco de referência que já foram tratados aí em aulas anteriores, então sustentabilidade, abordagem de sistema alimentar de maneira integral, valorização da cultura alimentar, a utilização da culinária, né, como prática emancipatória, promoção do autocuidado, educação permanente, participação ativa, considerar os diferentes cenários e os diferentes grupos que a gente pode atuar, a parte de intersetorialidade, então a construção coletiva desse conhecimento, e toda a parte de monitoramento aí das ações de educação alimentar e nutricional. E aí, uma ferramenta que a gente tem bastante rica, bastante importante de educação alimentar e nutricional, principalmente, né, para desenvolvimento dessas ações no Sistema Único de Saúde, é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também está pautado no direito humano à alimentação adequada, né, com foco principal para promoção de saúde e prevenção de doenças, lembrando que ele também pode ser utilizado, né, com algumas considerações para tratamento de doenças, principalmente aí considerações de um profissional habilitado como nutricionista. E o guia, ele também considera todos os determinantes da alimentação, né? Então, sistemas alimentares, o impacto dessas escolhas, a cultura alimentar, a questão da sustentabilidade. Então, tudo isso é abordado no Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele tem aí alguns princípios, né? Então, a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes, recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, os guias, eles precisam ser atualizados com uma certa frequência. A alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Diferentes saberes produzem conhecimento para a formulação desses guias e os guias ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. A gente tem alguns passos que são preconizados pelo guia, né, para alimentação saudável. Então, eu trouxe aqui 4 passos. Então, alimentação composta basicamente de alimentos in natura e minimamente processados, utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, limitar o consumo de alimentos processados e evitar os alimentos ultraprocessados, ok? Aí, agora, eu vou trazer para vocês, né, algumas ações ou alguns programas públicos voltados aí para populações específicas. Então, dentro das ações para as gestantes e lactantes, a gente tem a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que, na verdade, ela é a integração de 2 programas anteriores, o Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. Então, aqui, o intuito é qualificar os profissionais da saúde, tanto para a promoção do aleitamento materno, como também de uma introdução alimentar saudável, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. E essa estratégia, ela é baseada em políticas já existentes, como a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Promoção de Saúde, a Nacional de Alimentação e Nutrição, de Aleitamento Materno e a própria Rede Cegonha, tá? São ações aí já conhecidas e que, na verdade, foram integradas aí para aumentar a sua cobertura. Então, aqui, a Rede Amamenta Brasil, né? A ideia basicamente promoção e proteção do aleitamento materno e aqui promoção da alimentação saudável na atenção básica, tá? Essa estratégia, como eu falei, ela tem o objetivo de formar, né, ou de qualificar os profissionais da saúde. Então, através de
oficinas, tanto para formação de tutores, quanto para trabalho em UBS. Então, a ideia é que esses tutores eles sejam capacitados para difundir os seus conhecimentos dentro das respectivas unidades básicas de saúde. E aí, essas oficinas dentro das unidades devem promover, então, a discussão, né, mediada pelos tutores com outros profissionais da UBS, sempre no intuito de planejar as ações de incentivo, tanto para o aleitamento quanto para a alimentação complementar saudável. Aí, vale lembrar que após, né, a criação dessa estratégia, então, que foi a vinculação dos dois programas, como formação complementar, o Ministério da Saúde criou o curso de educação à distância sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável, direcionado a esses profissionais que já fizeram essa formação inicial lá da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Dentro das ações para crianças e adolescentes, eu acredito que o programa que mais chama atenção é o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem como objetivo fornecer uma alimentação equilibrada para todos os indivíduos da educação básica, que inclui desde a educação infantil, ensino fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos matriculados nas escolas públicas. Então, a ideia é fornecer, né, um percentual em dinheiro per capita e de acordo com o número de dias letivos para melhorar então a qualidade, da alimentação desses estudantes. Então aqui o objetivo através do fornecimento dessas refeições saudáveis e da educação alimentar e nutricional é promover o crescimento, a aprendizagem, desenvolvimento biopsicossocial, melhorar o rendimento escolar e, claro, né, fortalecer as práticas alimentares saudáveis. A gente tem aí, né, algumas regras que são estabelecidas de acordo com qual unidade de ensino vai receber a ajuda. Então, creches em período parcial, né, elas devem fornecer refeições aí com 30% da necessidade diária, né, então 2 refeições. Creches de período integral devem oferecer 3 refeições responsáveis por 70% da necessidade diária. Comunidades indígenas e quilombolas devem oferecer 30% das necessidades para cada refeição ofertada. Pré-escola, ensino fundamental e médio e período parcial, 1 refeição, cobrindo 20% das necessidades. Se for em período parcial, pode ser também um modelo de 2 ou mais refeições, né, cobrindo 30%, e programa Mais Educação e Escolas de Tempo Integral devem fornecer 3 refeições, cobrindo 70% da necessidade energética. Então, a gente tem um valor aí por dia letivo, né, por indivíduo, e esse repasse ele é feito com base no censo escolar do ano anterior. Então, o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, ele faz esse levantamento, né, junto ao Ministério da Educação, e aí, com os dados do ano anterior, esse repasse é feito considerando, então, o número de estudantes, né? Então, para crianças das creches ali, né, de 0 a 3 anos, repasse de R$ 1,07, para a escola 53 centavos, 36 centavos ensino fundamental, o mesmo do ensino médio, quilombola 64, e a gente tem, né, um aumento aqui conforme o período na escola também vai sendo maior. Então, lembrando que as crianças, os estudantes que permanecem até em tempo integral, eles devem receber, então, por volta de 70% da necessidade diária fornecida através dessas refeições da escola. Uma outra coisa bastante importante que é considerada no PNAE é que 30% do valor que é repassado, ele precisa ser utilizado para compra direta de produtos da agricultura familiar, até com o objetivo de fortalecer esses pequenos produtores, né?
As escolas que são filantrópicas e comunitárias, elas também entram dentro da mesma classificação da escola pública, né, e vai receber o mesmo benefício. E o nutricionista é essencial dentro desse programa, porque ele é o responsável pela elaboração do cardápio, devendo considerar, né, os hábitos e as práticas alimentares locais, a cultura alimentar local, e ele deve garantir as necessidades nutricionais específicas de acordo com os referenciais, né? Então, com os percentuais mínimos que são estabelecidos pelo programa. Então, a gente tem aqui, né, 10% no máximo proveniente de açúcar simples, de 15% a 30% proveniente de gorduras totais, lembrando que 10% saturado e até 1% de gorduras trans, máximo de 400 miligramas de sódio per capita em período parcial, quando ofertada uma refeição, e até 600 per capita quando ofertada 2 refeições, 1.400 miligramas de sódio per capita em período integral quando ofertadas 3 ou mais refeições, né, que aqui já cobre lá os 70% da necessidade diária. E a oferta de doces ou preparações doces fica limitada a 2 porções por semana, equivalente a 110 quilocalorias por porção. Então, essas são as recomendações específicas do programa e que devem ser seguidas na elaboração do cardápio, né? O que faz, então, o nutricionista tão essencial para esse programa, né? Porque ele que vai elaborar esse cardápio de acordo com as necessidades e também fazer toda a parte aí de educação alimentar e nutricional desses estudantes, certo? Então, aqui estão algumas referências utilizadas para a aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, pessoal!